Muito bem, hoje a gente começa um bloco Saúde do Homem bastante diferente, na sequência desse meu bate-papo com meu velho e querido amigo Guarabira, da dupla Sai Guarabira, do trio Sá Rodrigues e Guarabira. Ele estava me falando desse 1 ano e meio em casa, a gente mesmo se falou pessoalmente a última vez em fevereiro de 2020, e ele contando das agruras, da impossibilidade de sair, de ter que vender vários violões para sobreviver, né, nesse período todo. E eu perguntaria para o professor Dr. Marcos Tobias Machado, em que ponto a gente pode dizer que essa pandemia afetou a saúde dos homens? Eu acho que afetou demais, tanto do ponto de vista físico, né? O homem é um ser biopsicossocial. Então, em todos os sentidos, né? Tanto na parte física, quanto na parte psicológica, quanto na parte social. E com consequências muito sérias, né? Algumas pessoas foram muito radicais nas medidas de isolamento e que eram indicadas, realmente eram indicadas para evitar a transmissão da doença. Outras pessoas já eram um pouco mais liberais, pelo menos com os familiares, né? A gente, na verdade, não sabia muito bem o que fazer no começo, né? Eu acho que isso vai afetando psicologicamente, vai minando a tropa, né? A moral da tropa, do exército vai aguenta por um tempo, né? Verdade. E, e aí vai, né, cada vez vai baixando, baixando. E eu acho que teve muita gente, sim, que evitou ter, por exemplo, atividade sexual nesta fase, né? Principalmente com pessoas que não são do convívio diário, né? Eu acho que a consequência foi bastante séria. E do ponto de vista psíquico, não conviver, né? De não conviver, de não poder ver os entes queridos, eu acho que muita gente precisou de terapia. Uma coisa que proliferou, que eu achei super bacana, foram alguns profissionais da psicologia oferecerem o cuidado online, fazer uma terapia, como nós estamos conversando aqui, não precisa do contato físico, né, para fazer uma terapia para o indivíduo conversar, fazer uma confissão, ou poder receber uma ajuda, uma palavra amiga. Então, muita gente ofereceu esse serviço até sem custo para Verdade. as pessoas na pandemia. Achei que foi super interessante isso. Legal. Essa parte da empatia, né, de se doar, de entender o problema do próximo. Esse pessoal de psicologia, de psiquiatria, que fez esse trabalho realmente merece todo o nosso respeito, né? Agora, tirando essa parte psicológica, a gente tem também a parte física. Eu andei lendo que muita gente, por exemplo, deixou de se consultar e a pandemia afetou notadamente o diagnóstico, por exemplo, do câncer de pênis, que a gente já falou aqui várias vezes, da necessidade de um diagnóstico precoce, né? Deu para sentir isso também durante a pandemia? Deu para sentir, sim. É. Ah, na verdade, a gente também no começo também obviamente que para doenças graves a gente sabia que não deveria retardar de maneira nenhuma nem consulta, nem diagnóstico, nem tratamento. Algumas doenças de uma evolução mais lenta, no começo foram recomendados que se retardasse, né? Hoje, a gente já está numa situação diferente. A gente já está numa situação onde começa a aumentar a cobertura vacinal, principalmente para aqueles indivíduos que tinham idade mais avançada. A gente já está numa situação relativamente bem com isso, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Obviamente, no Brasil diferente, mas isso está avançando. Os cuidados sanitários melhor, né? Redução de internações no hospital e os hospitais separando as alas de indivíduos com síndrome gripal, com suspeita de doença, né, de Covid, dos demais pacientes. E isso também, tanto para internação, para exames, para cirurgia, o fluxo está bem estabelecido. Hospitais específicos para pacientes com infecção,
né, e outros hospitais com doenças gerais. Então, tudo isso a gente foi aprendendo no tempo, nós estamos em outro momento, mas a gente observou, sim, infelizmente, para câncer de pênis, a gente acabou, já é uma doença negligenciada, que o indivíduo demora um tempão para ser atendido no SUS, muitas vezes, muitos centros não atendem, vão passando para outro, passando para outro, e não é incomum que a gente vê um indivíduo com 3 meses, 6 meses de atraso para tratamento, e às vezes o tratamento para tirar uma pequena lesão, a gente tem que tirar o órgão inteiro, o testículo, fazer cirurgias imensas, né? Teve uma cirurgia que eu fiz na Baixada Santista o ano passado, que foi uma coisa muito, muito triste, né? Tirar toda a região inguinal com pele, chamar o cirurgião plástico depois por um retardo mesmo no tratamento, por vários fatores, e estava durante a pandemia, sim, foi um dos motivos de retardo. E eu tive pelo menos mais uns 2 casos de câncer de pênis também, que poderia ser evitada a amputação do órgão, numa fase inicial você tira só a lesão, É, com uma pequena margem de segurança, e a gente acaba amputando. Num dos casos foi amputada a cabeça, a glande, né? No outro caso foi amputado metade do pênis. Ou certo. seja, a gente acaba impactando também fisicamente, né? Esse retardo no diagnóstico, no tratamento, acaba impactando a vida do indivíduo, né? A vida sexual definitiva do indivíduo. Então, um problema muito grave. E isso para outros cânceres a gente viu também. Câncer de bexiga é um câncer que não pode ser retardado, câncer de bexiga invasivo do músculo, a gente tem que tratar rapidamente, né? Se faz quimioterapia, cirurgia, muito momentos rápidos. E impactar isso, atrasar isso, é simplesmente condenar o paciente à redução na sobrevivência, no tempo de vida. Correto. Então, né, agora precisa tomar muita atenção com isso. Acho que ir à consulta com todos os cuidados, com máscara, com cuidado de contato, né? Tem que ir à consulta sim, faz o diagnóstico, recebe os tratamentos e a orientação do médico, se pode ou não pode postergar algum tipo de tratamento. Correto. Importante. Sem dúvida nenhuma. Então, uma dúvida enquanto você falava nessa questão da amputação total ou parcial do pênis. Nesse caso, nem tem como depois, por exemplo, trabalhar com uma prótese, porque não tem onde fixar, né? Ou tem? Exato. Quando a gente faz a amputação parcial do pênis, a gente não destrói o corpo cavernoso. Então, ele continua tendo ereção. Se o indivíduo tem um coto de pênis que sobra, a gente diz, de 3 a 4 centímetros, ele consegue ter uma ereção com pelo menos 7, 8 centímetros de pênis, ele consegue ter penetração vaginal, Certo, consegue ter atividade sexual, né? Obviamente que a satisfação pode ser boa ou não, mas normalmente eles conseguem. certo, Se você tem um coto menor que isso, normalmente a gente retira todo o pênis, coloca a uretra no períneo, próxima do ânus, e o indivíduo urina sentado. E aí ele perde a atividade sexual. Para você recuperar isso, você teria que fazer um pênis. Existe a possibilidade, sim, de fazer, né, com alguns retalhos de pele, de músculo, e aí precisaria colocar uma prótese dentro dele, correto. e for para ter função urinária, reconstruir a uretra, que normalmente a gente não faz. Então, assim, na prática, a gente acaba não fazendo essa cirurgia que praticamente fica sendo uma plástica, né? E esses indivíduos já estão com a autoestima tão ruim, tão baixa, que normalmente não, a gente acaba, na prática, é muito raro fazer a reconstrução do pênis. A gente Certo. faz mais a reconstrução do pênis para trauma, né? Quando o indivíduo tem um trauma, um acidente, e tem a amputação e arranca o pênis e tal, aí normalmente esses indivíduos têm uma motivação maior para a reconstituição do órgão. Aí a gente faz, sim, reconstrói tudo, uretra, pênis, costuma tentar reabilitar de maneira integral esse paciente. Correto. Bom, aquilo que você estava falando é importantíssimo. Muita gente se resguardou bastante, evitou sair, evitou o contato social.
praticou, de fato, o isolamento, mas agora, principalmente até com o avanço das vacinas, né, já está chegando aí a segunda dose para uma parcela ainda pequena, mas considerável da população. Eu mesmo já tomo a minha segunda dose neste sábado agora, já estou agendado para esse procedimento, e aí você já fica com mais garantia, né? Lógico que não é garantia total, tem que continuar mantendo todos esses protocolos aí, lavando bem as mãos, que isso aí devia ser eterno, porque não é só para a época de pandemia, mas usar máscara e tal. Agora, tem que remarcar as consultas mais do que depressa, porque não dá mais para esperar, né? Recuperar o que se fazia. Bom, também, ou se não recuperar, melhorar o que se fazia antigamente, porque também não se cuidava, né? Os É, homens se cuidam pouco. é, Passar a se cuidar, eu acho que passar a ter uma higiene maior. O uso da máscara, eu não sei, eu acho que é o maior limitante. Não sei como vai ficar daqui para frente, se a gente vai conseguir viver sem a máscara, ou correto. se a gente vai voltar, né, a viver sem máscara, se vai ser possível. A gente está começando a vivenciar agora novamente novas variantes do vírus, mas isso acontece também com o vírus da influenza. Todo ano tem vacina nova. À medida que a gente entrar num fluxo de baixa infecção e começar a ter vacina nova todo ano, quer dizer, a gente não conseguiu nem vacinar para a primeira rodada. Sim, Imagina chegar de novo uma outra vacina com outro vírus, já com os recombinantes. Todo ano vai virar uma rotina como se fosse vacina da gripe. correto. E aí, essa questão, talvez no inverno, num momento mais infectante, a gente vai ter que usar máscara. Isso ainda está impreciso. Se a gente vai usar máscara a vida inteira e nunca mais vai deixar de usar máscara na vida. Não Correto. sei, difícil, né? A gente É, prever isso. verdade. Mas o cuidado com a saúde, sim. Cuidado com a saúde tem que ser imediato. Sem dúvida. Voltar. Professor, quando você falou do inverno, me surgiu uma outra dúvida. Eu lembro de algum tempo atrás, ou no começo do ano, a gente ter falado das doenças de verão, né? Aquilo que normalmente acometem o homem no verão. Nesse frio, agora a gente está gravando essa entrevista, está uma temperatura super baixa, esses dias tem feito muito frio. O frio, ele faz aparecer mais algum tipo de doença urológica? O frio está muito relacionado à doença do trato respiratório. Ah, Né? A baixa da temperatura, você vê, a partir dessa segunda-feira aqui, desceu uma frente polar, né? verdade. A notícia falou vai baixar de 20 graus para 5 graus. Aqui em São Bernardo deu 6 graus de manhã. Então, bem frio. E trato respiratório é muito afetado. Trato urinário também afeta um pouco a frequência urinária. A gente sabe que a hiperplasia prostática, como ela tem um componente do aumento da próstata e ela tem um componente muscular, fibromuscular da próstata. Sim. Então, durante o frio, existe uma contração maior e a uretra fica mais rígida. Então, existe sim, durante o frio, a piora do sintoma. O paciente urina mais vezes. Sim. Ele sente mais vontade de urinar, não consegue ter uma capacidade vesical tão boa como é normalmente. Então, é uma doença, não é a doença do próprio envelhecimento, ou vamos dizer, do amadurecimento do homem, que é sazonal, não é contínuo, não vai piorando, tem períodos de melhora e períodos de piora. Surto e remissão, a gente diz, e o inverno é uma das coisas que pode desencadear esse tipo de problema. Inverno talvez possa estar relacionado também, está relacionado a uma outra doença da urológica clássica também, que é a torção testicular. Ah, correto. Nos meses de inverno, como a torção testicular depende da contração do cremaster, o cremaster é um músculo que está no cordão espermático, por fora do cordão espermático, e o objetivo dele é contrair, trazer o testículo mais próximo do abdômen
em épocas de frio, porque o testículo tem que ter uma temperatura constante de produção do espermatozoide. Então, quando está frio, ele mais próximo do abdômen, ele aumenta a temperatura dele. Que legal. E aí algumas crianças, normalmente criança que tem isso, tem um testículo mais pendular. Em vez de ter o testículo assim, ele tem assim. E na puxada do cremaster, aquilo roda. E a rodada não deixa descer sangue. Faz um quadro de isquemia testicular aguda, que é chamado torção testicular, que é uma emergência urológica, tem que ser operada em menos de 6 horas, senão a criança perde o testículo. Perde o testículo. Isso é uma urgência, né? E dá para perceber porque a dor deve ser muito grande, né? A dor é brutal, o inchaço do testículo é grande, e normalmente esses adolescentes ou crianças acordam com dor na madrugada, no frio, na madrugada, e tem que ir para o pronto-socorro, não passa com nada. É. Então, isso aí é até motivo, muitas vezes, de demanda ético-legal, médico-legal. Porque alguém não dá muita atenção, dá um analgésico, manda embora, ou liga para o médico que está de plantão, ele não responde, ou responde, manda dar um analgésico, manda o paciente embora. Então, eu lembro muito bem de uma sessão num congresso que o meu ex-chefe, o professor Eric Wrocławski, criou, que era um julgamento médico. E o caso era um caso de torção testicular. Exatamente, para a gente não entrar nessa fria, né? Chamou, tem que ir lá na hora, tem que fazer um exame de ultrassom com Doppler, ver que está com fluxo. Se não tiver com fluxo, tem que operar. Né? É chamado orquiectomia por negligência. O indivíduo perder o testículo por uma torção é um quadro triste, mas infelizmente um quadro frequente, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Poxa vida. É frequente porque é a demora. Ele fica lá tomando analgésico, aí faz um exame de sangue, aí vai demorar 4 horas para ligar para o cirurgião, aí o cirurgião olha, nossa, precisa chamar o urologista, aí mais 1 hora para chamar o urologista, aí a hora que o urologista chega no hospital já tem várias horas de evolução. É comum o paciente ir para casa voltar no dia seguinte, infelizmente com 12 horas, 14 horas de evolução, já com o testículo perdido. Né? Isso impacta no outro testículo, pode deixar uma infertilidade permanente, porque com um testículo bom, o indivíduo tem uma boa atividade, consegue ter uma boa. Normalmente, se o testículo for bom. Só que a isquemia de um testículo afeta o outro também, com autoanticorpos, com uma série de problemas. Então, é muito grave. E não é incomum o indivíduo perder um testículo, não ser fixado da primeira vez, ser tratado numa urgência, não por um especialista, e ter uma torção no outro. Poxa vida. Porque a alteração é anatômica, ele tem nos dois. Então, quando a gente trata um lado, mesmo que retire o testículo, a gente fixa o outro, para não torcer. Então, tudo isso são coisas que podem acontecer, é clássico do frio também. Então, eu já achei 2, né? Depois eu posso pensar em outras, mas a curto prazo. Legal que, como o nosso bate-papo é assim, totalmente de improviso, na hora. Não é ensaiado, mas é legal, porque aí mostra que quem é o profissional que está pronto aí para responder. E, normalmente, também, no pronto-socorro, na atividade, tem que estar com tudo isso na cabeça para poder reagir imediatamente, tratar e oferecer o melhor tratamento. Então, é importante. Mais um bom quadro que a gente mostra para os nossos telespectadores aí, né? É isso mesmo, muito bacana, legal. Tá ótimo, professor. Por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Já vamos estar praticamente em agosto. Aí acabou esse mês do homem, mas a saúde do homem aí vai ser tratada sempre, né? Saúde do homem continua, espero que um pouco mais quente do que a gente está passando agora. Um pouco mais de calor. Com certeza, também espero. Obrigado pela entrevista, até a próxima. Até mais, até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, urologista, falou com você.